Volvo, pela segurança de todos. Nós vamos agora... Vamos para a próxima pauta? Vamos para Paulo, aquela ainda... nossa próxima pauta, né? Isso, do Muito Pazu. bem. Do Pazu. Gente, Exato. nós vamos mudar de assunto agora, mas sem deixar de lado a nossa polêmica, né? Porque o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado sem máscara no último domingo em um shopping de Manaus, desrespeitando o decreto estadual que obriga o uso da proteção. Flagrado por uma fotógrafa, o general reagiu com ironia, né, Vini? Com ironia, Paulo Matias, nós já estamos vendo a foto aí do Pazuello. Quem nos acompanha por imagens está vendo que o Pazu tá todo solto lá andando no shopping Verão, Manauara. Né? Você já foi no shopping Manauara, Paulo Já, Matias? Um belo shopping. shopping. Belo shopping lá Bonito. de Manaus. Ele tá lá, né? De camiseta, Bermuda. bermuda, né? Todo solto ali, acho que com óculos ali na mão. E aí atrás do Pazuello, Paulo Matias, você percebe que tem algumas pessoas ali utilizando a máscara. Inclusive tem um sósia É um dele, clone Tem do um Pazuello, clone gente. dele. O cara é idêntico, é o Pazuello de máscara atrás dele. Com a mesma Exato, roupa. é que o era o irmão Pazu, gêmeo é o dele? Ele Pazuello. encontrou a versão mundo paralelo, um mundo bizarro dele. É o no Pazuello shopping. que deu certo lá atrás, né? Usando a máscara de proteção. Porém, à frente, o Pazuello real, ex-ministro da Saúde, sem a proteção. E aí, Paulo Matias, a história ganha contornos mais interessantes, porque a fotógrafa Jaqueline Bastos, que abordou o Pazuello ali nesse shopping, né? E perguntou para ele, né? Mas, ministro, eu te fotografei, né? E aí questionou ele perguntando se ele estava entrando sem máscara no shopping. E aí ele respondeu: pois é, estou sem. Onde compra isso? Né? Ironizando ali a fotógrafa. E aí uma cliente do shopping deu uma máscara para ele, ele colocou e foi embora, segundo relatos aqui desta própria fotógrafa, que é a Jaqueline Bastos, que postou a foto aí nas redes sociais, depois acabou retirando por causa da repercussão, né? E aí ela disse também que ficou chocada com a cara de pau do Pazuello de ter essa atitude e depois de ter saído do shopping também dando risada, né, Paulo Matias? O shopping Manauara se pronunciou, né, dizendo que o ex-ministro Pazuello ingressou no estabelecimento sem máscara, mas com a orientação de se dirigir a um quiosque próximo para adquiri-la de imediato. Assim foi feito e o ex-ministro com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping. Paulo Matias, lembrando que o general Pazuello será um dos integrantes principais aí da CPI da Covid, que vai ser instalada nesta terça-feira no Senado, daqui a pouquinho. Ontem teve uma polêmica aí com a relatoria, né, do senador Renan Calheiros. A Justiça Federal de Brasília, atendendo um pedido da deputada federal Carla Zambelli, disse que o Pazuello não poderia ser o relator dessa CPI, porém o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, não vão cumprir essa ordem judicial, dizendo que o Senado tem a independência de decidir sobre essa relatoria. Então, a relatoria será, sim, do Omar Aziz. A CPI que está dividida ali, tem dois de oposição. Hã? Não, a relatoria vai ser do Renan Calheiros, Agora a CPI tem ali dois de oposição, aí tem alguns mais, independentes ligados mais à oposição, alguns mais ligados ao governo e tem também senadores da base governista. Não, o que eu tô querendo entender, e aí eu acho que vale a pena a gente debater isso aqui, é o seguinte: qual é o objetivo do Pazu? Qual é o objetivo do Pazuello? Porque, por exemplo, eu me coloco na posição dele. Eu já esqueci inúmeras vezes a máscara. Inúmeras vezes. Mas o que eu faço se eu esqueço a máscara? Normalmente ou eu volto para casa, normalmente eu imediatamente vou parar em algum lugar para comprar, mas eu jamais entraria num shopping, se eu sou uma figura pública que nem ele é, ex-ministro da Saúde, um cara que está participando de uma investigação, de uma CPI, independente de como vai ser essa investigação ou não, ele vai ser investigado. Por qualquer tipo de omissão que ele tenha feito. E aí ele vai num lugar público desse, que é um shopping, e vai sem máscara. Qual é o objetivo disso? É isso que eu não tô entendendo.
O objetivo é dar Qual que é o risada, né, objetivo da cara disso? do brasileiro. Será que foi Qual um que é o statement, objetivo assim? Ele quis passar uma mensagem ou foi um descuido só, assim, que não... É uma boa Enfim, pergunta. eu não consigo entender o que ele tá pensando em relação a isso, onde é que ele quer chegar. Enfim, e ele é um cara que, fazia... E é um expert em logística, né? Ô, Vini, querendo ou não, O as gênio da coletivas de logística. imprensa, Esqueceu a máscara. as Esqueceu a coletivas de máscara, imprensa do Pazuello eram de máscara. Ele ia de máscara, até aquela máscara do Brasil, enfim. Ô Zé, o que você acha? Qual que é o objetivo do Pazuello com um gesto desse? Olha, eu tenho que dizer o seguinte, o general Pazuello sempre foi muito resistente ao uso de máscara, né? A máscara realmente incomoda e muita gente não acredita na seriedade da máscara, na efetividade de proteção da máscara, né? E, às vezes que eu me encontrei com o general Pazuello, como ministro, uma assessora estava ao lado dele o tempo inteiro escalada para cuidar da máscara. Coloca a máscara, ministro. Ajeita a máscara, ministro. É assim. Assessor de máscara. Nossa, gente! Mas, enfim. Não sei o que é mais trágico, não usar a máscara ou ter um assessor de máscara. Personal Entendi. masker. Ontem o grande debate É uma aqui, dificuldade, né, particular. no Supremo Paulinha tem um minha. assessor de puxar a cadeira, Oh. pra você ter uma ideia. Os capinhas, né, Zé? Essas Os peculiaridades. capinhas. Ontem aqui o grande debate foi sobre um documento elaborado pelo governo sobre 23 pontos de fragilidade do governo, né? A ideia do governo era o seguinte, olha, nós temos estas questões a serem respondidas. E o documento direcionado aos aliados, à própria internet, para responder os ataques que o presidente sofrerá, né, daqui para frente, na CPI. E aí entenderam que o posicionamento ontem do presidente Jair Bolsonaro na Bahia, que ele não tem, está precisando de um assessor de máscara, né? Na Bahia não tinha e o presidente Jair Bolsonaro andou sem máscara, provocou aglomerações. E do outro lado, o Pazuello, que tinha aí dentro de uma estratégia do governo de submergir. A ideia é que ele saísse da cena e tal, e só fosse chamado na CPI, se fosse chamado na CPI, se for, né, chamado na CPI, deve ser. E assim era a estratégia. E os dois pregaram contra as respostas do governo a cada uma das 23 questões que serão abordadas pela CPI. Só que a CPI disse que tinha apenas 15 e o governo acabou completando as outras. Mas o que acontece é o seguinte, é um fogo cerrado sobre o presidente Jair Bolsonaro e um fogo cerrado sobre integrantes do governo. Ontem o discurso do presidente é o seguinte, de que esta ditadura de governadores e prefeitos de trancar tudo e obrigar as pessoas a usarem máscara, por exemplo, isso não deve prevalecer. Ele chega a dizer, o presidente, né, no discurso, de que em certo momento pode até usar o exército para defender o cidadão, que está sendo agredido por guardas municipais, está sendo imobilizado, preso e retirado das ruas, famílias andando de bicicleta, andando sem máscara. Então, esta é a posição do governo. E pronto. E o presidente até acha que as Forças Armadas, que já foram requisitadas pelos governadores, o presidente negou, para impor a ordem do toque de recolher. O governo federal não criou GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para colocar o exército nas ruas para esvaziar as cidades, né? Então essa é a ideia do governo. E o embate persiste. Neste momento, a CPI está sendo instalada. Muito bem. Zé, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso Morning Show mais uma vez. Amanhã tamo junto. Abração pra você, Zé. Muito bem, muito bom dia a todos. Adriles Jorge, eu quero saber de você, o que você acha? Quero que vocês dois possam me ajudar a pensar junto aqui. Qual é o objetivo do Pazuello com uma ação dessa? Acho que nenhum. Acho que nenhum. Pode ter sido um descuido ou pode ser porque ele tem o direito de não acreditar ou não referendar exatamente o uso de máscara. É quase que um consenso que a máscara protege você de não transmitir o vírus para outras pessoas, mas se você ficar a mais de 2 metros de uma pessoa, a chance é ínfima, remota de transmitir. Talvez seja nesse sentido que ele pensou. Não acho que tem um objetivo claro. Agora, eu acho que eventualmente pegam mais no pé do Pazuello. Tudo bem, é uma figura pública, talvez pudesse adotar a máscara se ele realmente cresce na efetividade dela. Mas não pegam, por exemplo, na do Bandetta, que apareceu sem máscara em praia, jogando sinuca, beijando todo mundo. Não pegam tanto assim no Dória, que apareceu no shopping. Todo mundo? Beijando, sim, apareceu beijando todo mundo numa cena logo após a demissão dele. Tá, achei que era na praia. Não pegam no pé do Dória, que apareceu no shopping em Miami, foi pra Miami, viajou do Brasil, foi lá pra Miami ficar Pegaram sem máscara. super no pé, pegou super mal pra ele. A direita que pegou, a mídia não pegou muito não. Agora, o que me incomoda é exatamente isso, né? Eu acho que a máscara, eu
acredito que ela tem uma grande efetividade, não aglomerar tem uma grande efetividade. Mas essas medidas simbólicas que eu acho que deveriam ser recomendações e não obrigações, ainda que uma figura pública possa usar quando ela crê na efetiva ação da máscara, que vai ser exatamente o elemento simbólico da CPI, né? Eles vão pegar exatamente no pé do Bolsonaro por essas questões simbólicas de não seguir taxativamente as recomendações da OMS e que uma figura pública deve dar um exemplo simbólico de não aglomerar, de não usar máscara, sendo que todo mundo em algum momento aglomerou, foi a alguma festa, não usou máscara ou esqueceu a máscara, e não exatamente obrigatoriamente. Esse foco simbólico da CPI, que é o foco da sinalização de virtude, do exemplo a ser dado, eu acho que é uma contraposição enganosa à questão real que deveria ser investigada na CPI, que são exatamente os desvios de recursos públicos destinados a prefeitos e governadores, que era para ser de máscara, de avental, de seringa, de respiradores, e que foram roubados por dezenas e centenas de prefeitos e alguns governadores que têm processos cabais em cima deles. Ou seja, em vez de fazer essa investigação, vão investigar coisas banais. O presidente é um genocida porque não entrou de máscara na padaria. O Pazuello entrou num shopping sem máscara. Ou seja, eu acho que é um desvio de foco total. Em vez de fazer isso, vão demonizar o presidente porque ele comprou remédios que não tinham eficiência comprovada. Ou seja, o isolamento também não tem eficiência comprovada até hoje, continuam fazendo e continuam ministrando-o como se fosse uma profilaxia, absolutamente sem nenhum tipo de contestação. Eu acho que essa sinalização de virtude, eu acho que se deve usar máscara, mas não se deve obrigar alguém e não criminalizar alguém porque não usa máscara ou porque recebe pessoas ou porque entra numa padaria sem máscara. Deve-se investigar a CPI realmente, se ela for efetiva, o que eu duvido muito, exatamente. Vamos lá, Adriles, os tá certo. desvios Já de falou, recursos. Não colocar a Oi, gente Vini, investigando os sabe próprios que filhos. Só uma informação. Você sabe que cada legislativo, Adriles, Peraí, Só uma informação rapidinho, porque Vamos lá. o Zé Maria Trindade citou essa lista elaborada pela Casa Civil, e é curioso mesmo, né? Porque eles elaboraram ali, então, o governo, né, bolando a estratégia de defesa para a CPI da Covid, né? Então eles pensaram assim, o que será que eles vão nos acusar? E aí o governo sabe muito bem do que será acusado, porque na planilha, que tem 23 afirmações, tinha lá, por exemplo, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas, o governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas, o governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. Todas essas as afirmações, a própria Casa Civil está elaborando, já imaginando que será alvo dessas perguntas aqui na CPI da Covid-19. Eu respondo todas. Adriles, vamos lá. Peraí, vai lá, João. Primeiro, cada executivo é principalmente investigado pelo seu legislativo, né? Cabe às assembleias legislativas dos estados e às câmaras de vereadores a investigação de CPI sobre o executivo local de cada uma delas. A lista, Adriles, da CPI da Covid tem várias perguntas relevantes que o governo já sabe o que vai ter que responder. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. E aí? E o TCU? Será que o governo superfaturou a cloroquina porque pagou mais caro? Vamos investigar. Você não acha que é justo? Acho que é justo investigar? O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taish para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina, sem evidência nenhuma. Será que o presidente está tentando pressionar ministros da saúde para referendar, até mudar a bula de remédio contra a lei? São questões sérias. Enfim, tem uma série de questões relevantes que, sim, a CPI da Covid pode levantar. Eu sempre lembro, para mim, o mais importante dessa CPI é não virar um palanquezinho da oposição para fazer discurso de genocídio, não sei o quê. Porque isso todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, não vai trazer nada de novo. Eu quero informações novas. Como é que eram os bastidores do governo? O desastre público a gente já conhece. Agora, como é que eram os bastidores? De quem que era a responsabilidade por cada uma das coisas? Por que não teve plano? Por que não teve estratégia de comunicação? Por que não se fez nada? Por que se sabotou? Será que existia dentro do governo fabricação de fake news? Enfim, uma série de perguntas que eu espero que a CPI... Calma, Adriles, que eu espero que a CPI responda. Por fim, Pazuello sem máscara, gente, eu pessoalmente acho uma besteira isso, pegar a figura pública numa pequena transgressão, estacionou fora da vaga, foi sem máscara. Eu sei lá porque que ele tá sem máscara, deve ter esquecido, ficou com preguiça de voltar para casa para pegar, enfim. Deveria ter voltado, é óbvio que deveria ter voltado, mas também não é como se tá matando uma pessoa ali a usar sem máscara. Então não vejo por que criar tanto auê em cima de pequenas violações que figuras públicas possam ter, ao mesmo tempo que eu reitero, sim,
tem que usar máscara. E não, Adriles, não é uma escolha pessoal de cada um de nós. Se fosse uma escolha sim. pessoal... Não, questões de saúde pública, a sua escolha é acreditar ou não, aí sim. Agora, a regra mas de um essa lugar... que é a questão. Mas a sua ação exterior, que é usar ou não a máscara, daí não. Daí existem regras. Você, mesmo quem não acredita, precisa cumprir. Não. Senão a sociedade quebra. Eu acho que roubar uma carteira de um ricaço não é crime. Ah, então eu vou roubar. Não, você não pode escolher se você vai roubar, não. A sua crença você escolhe, você defende a opinião que você quiser. Não. Mas a sua conduta... Autoritário da sua A sua conduta você tem que se pautar pelas regras que estão valendo. Seja na instituição, que é o shopping, seja na sociedade por meio das leis, da prefeitura, do governo, ou seja lá que instância for. Então sim, errou o Pazuello, mas pra mim, olha o tamanho desse erro. É um nada, né? Todo mundo comete 1000 pequenos deslizes por dia. E Não se é ele por isso que a estivesse gente... brigando, se ele estivesse É por isso- brigando, não, eu não vou usar máscara. daí poderia Algumas ser, daí pessoas, poderia né, ser. são mais Isso. desse perfil. Eu não vou usar, eu tenho meu direito. Não, ele esqueceu, parece que foi Mas é que eu orientado acho a que- comprar. daí pegou, Não, assim, O cara era mal, ministro Paulo, da eu acho- saúde. Gente, é desnecessário. óbvio, Cara, pega mal, ele pega disse que- mal. Ele reagiu mas com isso tá mal, ironia. Ele isso. falou, onde Mas- compra isso? Gente, a questão que Agindo se com coloca é o deboche. Aí seguinte, se foi isso, aí já tem Esse esse é o outro ponto. ingrediente. Mas o ponto O é se ele ponto foi criar lá e um comprou fato a máscara. desnecessário. É Gente, desnecessário a questão- criar isso. Vocês estão Desnecessário. usando de Sem dúvida. antemão Com certeza é o ponto desnecessário. pacífico de que o uso da máscara em todo e qualquer ambiente, inclusive numa praia. shopping fechado, ou pô. shopping, Não. calma. Praia é outra Praia é coisa. outra Não coisa. entrar Isso é um no shopping ponto, fechado. Ou a 5 metros de distância, ninguém fica aglomerado em shopping. Não, Drilis, vamos ser shopping. sinceros. Não, shopping É tem ar-condicionado, regra. shopping Eu Shopping vou- tem regra. vocês vão me deixar eu terminar Vai. ou não? Ó, você Aí, viu como é ó. gostoso? Eventualmente, uma pessoa, ao contrário do que o Joel disse, tem o direito de descrer da possibilidade da efetividade da Descrer máscara pode. em distância de outras pessoas. A pessoa tem o direito de descrer do uso profilático, do isolamento social, de trancamento de pessoas em casas, como medida profilática efetiva contra a Covid. Então não é uma questão tão fácil de se obedecer regras. Se há uma regra na qual você desacredita que piora a vida das pessoas, você tem todo o direito de contestar essa regra numa democracia e no legítimo Testar Estado nas de Direito. opiniões, Adriles, não, de ideologia. O Você shopping pode tem a ser- regra, pode você tem ter que uma cumprir a lei. regra do Se shopping tem uma pra lei, entrar, se pô. tem uma lei. Se o shopping exige que você use Joel, máscara, você tem que usar se máscara tem ali uma dentro. lei que Só isso. inibe a sua liberdade constitucional de ir e vir e de trabalhar, você tem todo o direito Não posso entrar em instalação do exército. Agora eu vou ali. Não, é meu direito de ir e vir. contestar essa lei. Agora, falando especificamente, rapidamente, das suas perguntas. O negócio do TCU, eu tô de pleno acordo. Você tem que apurar. Se tem uma coisa de desvio de discurso público, de superfaturamento, você tem que apurar. Agora, todas as perguntas que você coloca, que o Vini coloca, são de ordem subjetiva. Contestação da eficácia da vacinação. Ora, se a vacina não foi feita, se a vacina ainda não tinha sido gabaritada, endossada pela Anvisa, você tem todo o direito de contestar a vacina. É questão de medidas restritivas. Se as medidas restritivas, como isolacionismo que a gente viu, que não diminuiu mortes, ela é contestada pelos próprios fatos. Você tem todo o direito de contestar as medidas restritivas, assim como você tem o direito de apostar no medicamento, assim como a vacina, que não tinha eficácia comprovada, como não tinha nada de eficácia comprovada. Todas as perguntas feitas ao governo federal, ao Bolsonaro, ao Pazuello, são da ordem de uma subjetividade. Eu concordo com de você, interpretação. tirando, Agora, tirando só completar. a Agora, negligência em agora, Manaus. Agora, corrupção é uma coisa efetiva. Desvio de verba é uma coisa E objetiva. omissão e negligência em Não Manaus também. necessariamente. Você Também. pode investigar. Forçar o Retiro. ministro Você a pode endossar um investigar, mas remédio tem que não uma burocracia. funciona? Forçar o ministro a endossar Ele remédio que forçou? não funciona? Não sei. Se Se o governo Mas foi você vai avisado, apurar se o isso. Pazuello foi Vamos avisado do investigar. Como é que você vai colapso em apurar? Quem não Manaus, deve, não é bem tem. Vamos pegar os objetivo. Tem depoimentos. uma burocracia pra chegar, Pegar os você pode depoimentos. atestar. Ué, como é que você pode atestar uma coisa subjetiva assim? Eu Vamos lá. só acho que um shopping, vou pegar um caso, exemplo de um shopping aqui, é uma propriedade privada, certo? Uhum. E numa propriedade privada você tem regras. Na Ok. minha casa tem as minhas regras. Na casa do Joel tem as regras deles. Uma coisa é você contestar. Isso é uma coisa, de você chegar e falar o seguinte: eu acho isso daqui errado. E aí eu vou pra discussão, eu Não vou é uma regra tentar do os meus shopping, direitos. é do Estado. A outra coisa... A regra é do Estado. Calma. Não, a regra é do shopping. Tem... Não, o seu shopping tá obedecendo uma regra do Querido, Estado. tem pô. shopping que tem regra pra você passar 3 álcool géis, pra você medir a temperatura e pra você usar, mas senão você não entra. Ah, Isso beleza. não é o Estado que Mas tá é o dizendo, Estado é que uma regra recomenda que ela aceite, específica que ela acate. do shopping. O que eu tô querendo colocar aqui é o seguinte, você pode contestar isso. Agora, se você não usa essa máscara, se o shopping quisesse retirar o ministro do shopping, Teria o direito. ele teria o direito. Porque ele tá numa propriedade Claro. privada. Esse é o ponto. Eu só não consigo entender nessa história do Pazuello qual é o objetivo Eu já te disso disse. e por que criar um fato desse
absolutamente desnecessário no momento em que ele está sendo Eu investigado. já te expliquei. O Zé falou muito claro. Ele contesta o uso de máscara, sobretudo o uso de máscara, quando você tá distanciado das pessoas. Então Eu não acho foi que um eu esquecimento, foi um... Acho que não. Foi de Uma propósito. compra- Sinceramente, eu acho, por exemplo, Eu duvido muito que não ele uso esqueceu. máscara em praia, eu não uso máscara quando eu tô na rua sozinho, eu não uso máscara quando eu tô num parque É sozinho. sinalização de virtude, Aí é então. sinalização de virtude. É sinalização de virtude. Você tá eu, sinalizando Adriles virtude. Jorge, eu, Adriles Jorge. Sinalização de virtude. Você tá sinalizando sua virtude, é? Você tá sinalizando... Pazuello é sinalização de virtude. Quando Sinalizou eu vejo uma virtude. pessoa de Sinalizou bicicleta virtude. andando sozinha num parque com 10 pessoas a 100 metros de distância, eu acho ridículo usar máscara. Tá fazendo mal à saúde dela, tá respirando pior. Ou seja, eu acho que ele tem o direito de achar que usar máscara num ambiente em que não esteja aglomerado não tem efetividade, o que eu concordo com ele plenamente. Agora, realmente, o Paulo tem razão. No shopping, pela sinalização de virtude imposta pela propriedade privada, você é obrigado a usar máscara. Acho que Senão você, vai Adriles, só- Agora, o a gente tem que Adriles é contestar daqueles... exatamente a origem dessa O Adriles é daqueles que chega num lugar cheio de gente, tira a máscara, aqui eu não uso não, eu sou livre, sinalizando virtude. Mas a liberdade não é uma Eu sou virtude. livre. Peraí, esse ponto Não é tem importante. mordaça. A liberdade, Joel, você como liberal deveria saber disso. A liberdade, Joel Pinheiro da Fonseca, não é uma virtude a ser sinalizada. É um direito que foi conquistado, não é? Deixa eu falar uma coisa Lindo, pra lindo, você. Eu quero heróico, ficar heróico. trancado dentro O de casa, Pazuello é um herói, realmente é um herói. Eu não quero ficar Peraí, trancado peraí. Ele é um dentro de casa o herói, resto da vida. ele é um Eu herói não por não quero. ter usado a Não máscara. quero. Pazuello é um herói. Peraí. Sabe o que eu descobri hoje? Essa é uma boa pauta, hein, Vini? Diga. Sabe que dia é hoje? Dia 27 de abril, mas internacionalmente é o dia da anta. Sabia disso? É mesmo? É o Você vai dia... ofender quem? Calma, não tô ofendendo ninguém. Eu quero saber pra quem que é o Só desaforo. tô querendo jogar um pouquinho de tempero Tá. na nossa Quem hashtag, é a né, anta? Paulinha? Quem Dia da anta. é anta? Podia ser a nossa tag, se eu soubesse. O Paulo Não é? não nega o Dia- passado tucano. Quem Quem é? é a anta? Hoje é o dia da Dia anta. Internacional É. da Anta. Cuidado pra não ofender a anta com os indicados, hein? Isso, Hashtag, então, comente o morning, indique aí quem seria a anta. Cuidado Vini, pra não ofender a o gente animal.